Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Carlos Alberto, sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Unicesumar e hoje venho aqui apresentar o meu TCC, projeto, cujo tema, trata da redução de perdas por qualidade superficial. O professor orientador é o Lucas de Borges dos Santos, ao qual fica o meu agradecimento aqui por todo o apoio, e trazendo um pouco da introdução desse trabalho. Esse trabalho ele trata muito a redução das perdas por qualidade superficial no laminador. Trabalho na Gerdau, Aços Especiais São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba, e lá toda a produção ela é destinada à indústria automotiva, né? Nem toda, quase toda a produção é destinada à indústria automotiva. Bom, trazendo um pouco da introdução, Esse projeto ele vai tratar da redução de perdas por qualidade superficial no laminador de Pindamonhangaba. Trabalho na Gerdau há 17 anos e lá sou analista de produção sênior, cujo tema desse projeto vem a tratar sobre esse tipo de defeito, Aços destinado à aplicação da indústria automotiva, ao qual o laminador é destinado, ele tem um critério, muito exigente em questão de qualidade dos aços, Por se tratar de aços especiais, são aços que eu reforço aqui, que vai em barra de direção, sistema de amortecimento de veículos, motos, máquinas agrícolas, caminhão. Então, são itens de alta complexidade, e segurança também dos veículos, A qualidade superficial das barras, elas são caracterizadas pela presença ou pela isenção desses defeitos, E se tratando de barras laminadas destinadas à indústria automotiva, aumenta-se muito o critério, é um requisito fundamental garantir a qualidade e a vida útil dos componentes. Por isso, dentro da empresa da Gerdau, é um projeto estratégico. Esse indicador qualidade superficial do ano de 2024 tornou-se um indicador estratégico da empresa, justamente pelo motivo dos anos anteriores a gente ter tido uma grande instabilidade, nesse indicador, tá bom? Então, esse trabalho ele dissertará sobre as melhorias da qualidade superficial das barras laminadas. A gente tem um histórico aqui de 0,79%, isso mensurando em questão de valores, A gente perdeu cerca de 4 milhões de dólares no ano de 2023 por perdas de qualidade superficial. Então, o objetivo para esse ano é recuperar esse valor e se manter estável, dentro dos patamares para 0,50% de perdas. E o projeto se envolverá todo em torno desses valores e desse problema, que é a qualidade, a má qualidade superficial desses materiais. Ok? Então, os experimentos aqui apresentados, eles foram realizados na Gerdau, como eu já falei, de São Paulo, aqui da planta de Pindamonhangaba, e vamos dissertar sobre os próximos temas aí. O nosso referencial teórico, eu usei muito o Zatovics e Padilha, que ambos dizem, falam um pouco sobre o processo de laminação, é aquele processo de conformação mecânica do material, exercendo ali esforço que proporciona a sua deformação plástica, ou seja, aquela deformação que não volta mais, aquela deformação definitiva. E fala-se também que é laminado em altas temperaturas, o material, em torno ali de 1.000 a 1.200 graus, e essas altas temperaturas, elas geram tensões em sua superfície, e aí é onde aparecem esses defeitos, trinca, pele dupla, carepa, risco, que é o nosso tema central aqui de defeito superficial. Então, pode ter sua origem relacionada a vários processos, Lingotamento, solidificação, conformação a quente ou a frio. No nosso caso, é a laminação a quente. Ok? Bom, aqui eu trago também alguns processos e alguns defeitos que esses processos se originam, Então, temos ali solidificação, conformação, o defeito em si, que trataremos dentro do TCC. A gente está falando aqui de riscos, ok?
riscos em materiais barra-chatas, cujo faz aplicação em veículos, né? Caminhão, máquinas agrícolas, como eu já disse. Tá bom? A metodologia que eu usei foi o PDCA, um método aí de resolução de problemas, muito utilizado nas empresas, talvez a maioria das empresas usam esse método muito útil, muito eficaz, né? E os experimentos se realizaram nesse trabalho tiveram o objetivo de avaliar as oportunidades, né, de melhoria no processo de iluminação, reduzindo, sim, os defeitos superficiais nesses materiais barra-chatas, né? A gente buscou avaliar ali a influência dos parâmetros de processo, a integridade superficial das barras. Para isso, a gente fez um mapeamento, divisão das regiões do laminador 3, é um laminador específico dentro, né, das laminações aqui de Pinda. Fizemos um levantamento de itens de cheques do caminho da barra, inspeção, limpeza, lubrificação, muito voltada também ao viés de manutenção autônoma, né, e ações corretivas de manutenção. Bom, aqui eu trouxe um layout de como é o laminador aqui, o laminador 3. Então, a gente começa, vaza o material lá na cearia, lingotado o material, vem em formato de tarugos para a gente, um tarugo num quadrado de 1,55 com 15 metros de comprimento. Então, esse material ele é reaquecido no forno de soleira móvel, passa pelo processo de laminação. Aqui, logo na saída do forno, a gente tem um descarepador, onde ele faz aí já uma remoção dos defeitos superficiais, passa para o trem de desbaste do laminador, que é onde tem as maiores reduções e geram também as maiores tensões no material. Passa por uma região intermediária, aqui a gente tem as tesouras, que faz o descarte dos despontes, né, das extremidades do material, que é onde é concentrado também um grande número de defeitos, e passa pelo laminador acabador. O laminador 3 de Pinda, em específico, ele tem um laminador de alta precisão dimensional, que a gente chama de bloco Cox. Não é muito comum dentro dos laminadores, mas aqui em Pinda a gente tem esse laminador. Ele é um laminador de alta precisão, tá bom? E aí passa pela tesoura frio, que é a última tesoura, onde faz a otimização dos cortes e atende todo aquele comprimento exigido pelo cliente. E termina no leito de resfriamento, onde há, lógico, o resfriamento do material, é feita a identificação, pesagem, e aí segue para as linhas de inspeção e embalagem e expedição. Bom, como mapear, né, as fontes de defeito dentro de um laminador que a gente está falando aí de aproximadamente 200 metros de extensão, com mais de 400 rolos, mais de 200 calhas, todos sendo fontes geradoras de risco no material, né, desse defeito superficial. Então, a princípio, a gente dividiu o laminador em 6 regiões, cada região tem um padrinho, esse padrinho ele é responsável pelo cheque desse setor. Então, por exemplo, o setor A, que é o forno de soleira móvel, ele tem todos esses itens a serem inspecionados, o setor B tem um outro padrinho, todos esses itens, e assim por diante. Então, aí a gente consegue ter um mapeamento mais macro de todo o processo, e aí cada região dividido pelo seu respectivo padrinho, né? O seu respectivo colaborador que faz a inspeção dessa região, ok? Bom, e como se iniciou então, né? A gente criou, a princípio, um checklist eletrônico de inspeção e correção de anomalias. Um forms mesmo, um questionário. Então, a gente pegou toda a região do laminador e fazendo aquelas perguntas, né? A grelha se encontra ok, a mesa de rolos se encontra sem desgaste nos rolos, tudo. O operador, o colaborador, ele vai respondendo esse questionário e como que ele abre esse questionário, né? Cada setor tem um QR Code, então ele faz a leitura do QR Code, o QR Code abre todo o cheque para ser preenchido, ele entra com a data, o nome, ali começa a contar já o tempo também de inspeção que é feita, e aí a gente consegue ter um controle se realmente está sendo feito esse cheque e no tempo hábil, né? E aí, na medida das inspeções que são feitas, vão gerando os dashboards para a gente. Então, a gente tem o nome das pessoas aos quais fazem a inspeção e aquele item que mais se destaca, né, com as anomalias, ele vai se destoando dos demais itens e são exatamente esses itens que, após o cheque, as informações, a gente pega esses itens e automaticamente sinaliza para manutenção e leva como prioridade para as manutenções corretivas, né, e preventivas.
Então, há semanalmente aqui um dia de preventiva no laminador e um dia anterior a essas preventivas é onde a gente leva esses pontos que dentro dos cheques foram considerados pontos mais críticos, né, e destoaram ali dentro dos dashboards. E aí eles são priorizados e a manutenção atua em cima de todos esses itens aí. Tá ok? Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, né, que mostram alguns dos problemas que encontramos no laminador. Por exemplo, as figuras abaixo aqui, elas mostram, ó, material pegando no fundo da calha, sulcos nos rolos, esses sulcos geram essas marcas de risco no laminador, carepa de sujeira na mesa de rolos, rolos com excesso de desgaste, tá vendo? Isso aqui gera também a marca no material. Aqui a gente tem uma calha guia, né, que guia o material dentro do laminador e são necessários fazer lubrificações nesses rolinhos, ó, na ponta da calha tem esse rolinho. Geralmente esses rolinhos travavam e aí riscavam o material também, né? Eu trouxe aqui só para a gente ter uma noção do que é o risco no material. Esse material é um material que a gente faz o feixe de mola, como vocês podem perceber nessa terceira imagem aqui à direita. Então, esses feixes são formados e quando gera esse risco no material, ele pode ali, né, no trabalho de fadiga ou de amortecimento ali, pode se propagar por uma trinca ou até diminuir a vida útil aí do componente, né? Tem uma outra imagem de risco no material, até abrindo uma trinca aqui. Então, como tratar esses problemas, né? É exatamente isso, fazendo o check, identificando todos esses pontos dentro do laminador e atuando em cima daqueles pontos ao qual os cheques eletrônicos foram sinalizando para a gente, tá bom? Aí eu trouxe aqui mais um overview de como foi o ano de 2023. No ano de 2023, a gente tem um indicador que a gente chama de rendimento metálico. O que é esse rendimento metálico? É o que entra no laminador, é pesado, e toda a perda de processo de qualidade que sai ali do laminador é pesado no final. Essa diferença de peso é o que a gente chama de rendimento. Então, a gente tem em média ali 95% de rendimento no material. 5% se perde entre perdas de qualidade, de processo, sucata operacional e tudo mais. Ok? Então, a gente vinha num gráfico aqui de muita instabilidade, né? Como vocês podem perceber. E aí gerando um total, um valor final no ano de 2023 de 0,79. A nossa meta para 2024 é de 0,50 até agosto de 2024, ou seja, né, esse projeto se finalizou aí nos meses anteriores, tá bom? Eu vou trazer aqui como que a gente ficou no resultado. Bom, esse é o resultado atual do ano de 2024, e aí a gente criando todo esse método de priorização de problemas, levando para a manutenção atuando muito mais direcionada naqueles problemas que a operação sinalizou, foi tendo um decréscimo muito significativo, entendendo que, se falando de perdas, então, um indicador melhor para baixo, né? A gente teve um valor recorde em agosto de zerar, a gente não teve nenhum sucatamento de risco no mês de agosto. Então, faz com que o trabalho que foi feito, né, de mapeamento, identificação desses pontos críticos fossem atuados dentro do caminho da barra e solucionado todo esse problema aí. Então, a gente fechou o projeto em agosto num valor médio aí de 0,3%, ou seja, 0,2% abaixo do que a gente tinha como meta acumulada, né, de 0,5%. Então, assim, na conclusão, né, a gente tira como base nas ações implantadas e algumas ainda em andamento, lógico, tem muitas ações ainda a longo prazo que a gente pensa em atuar e aí gera um investimento um pouco maior, mas que ainda estão mapeadas e vão ser tratadas, né, e aumentando ali a performance do laminador. Então, a gente teve uma evolução do projeto aí que se mostra evidente no gráfico, como eu já mostrei a vocês, né, onde a gente objetivava 0,50 e o valor real foi 0,3, tendo esse 0,2 abaixo do planejado aí. Resultado muito significativo, muito bom para o laminador. A gente tinha uma expectativa de capturar 4 milhões, exatamente foram capturados 4,2 milhões, 4 milhões e 200 mil de retorno financeiro para a empresa.
E com o mapeamento, né, do caminho da barra, a divisão do laminador em regiões, levantamento desses itens críticos de cada região, a criação de checklist de inspeção, lubrificação, reparo dos pontos, né, fizeram com que a gente alcançasse esse resultado aí, né. No presente trabalho também fica evidente que a atuação dos cheques, identificação, eliminação dos pontos geradores, né, são ações mais efetivas para a redução dos defeitos superficiais, ou seja, aumentando também, contribuindo com o rendimento global. Existe um indicador estratégico nível usina, que a gente chama de rendimento global, e esse indicador de perdas por qualidade superficial, ele é uma perninha desse indicador macro, né, mas que contribuiu também significativamente aí para o sucesso do projeto, né? E aí trago como referências aqui os Atóvics, Padilha, Araújo, um artigo muito importante que nós temos aqui na Gerdau. Aqui existe uma escola técnica que geram esses artigos técnicos sobre laminação, aciaria, processo, e é um book muito interessante, sim, que a gente utiliza aqui também como uma referência técnica de atuação no laminador. Ok? É uma apresentação bem sucinta, muito direta. Espero ter sido claro aí nas apresentações. Agradeço muito a oportunidade de poder estar mostrando um pouco do meu trabalho. Tenho a plena convicção de que tudo que eu aprendi no decorrer desse curso contribuíram muito para o meu crescimento profissional. Agradeço a todos os professores, mentores, conselheiros, os puxões de orelha, e fica aí, de fato, um sentimento de dever cumprido, assim, né? Espero poder ter atendido a expectativa de vocês dentro desse trabalho do TCC. É um trabalho muito grande, de muitos detalhes, e no tempo hábil que a gente tem, que talvez a gente não consiga mostrar, né, no detalhe aí, mas espero ter sido claro nas explicações e agradeço vocês pela oportunidade. Muito obrigado.